hoje, meus amores, eu vou revelar para vocês os segredos por trás de uma trama de fios perfeita. Então vamos agora para esse conteúdo aqui sobre os segredos por trás de uma trama de fios perfeita. Então eu vou posicionar aqui o meu tablet, enquanto vocês vão poder assistir daí. Ó, olha a diferença. O que eu quero falar aqui logo de cara? Eu sei que vocês são tudo ansiosas. Já querem o quê? Nanda, sai fazendo aí os fios que eu quero assistir. Gente, você tem que estar agora com um papel, uma caneta, um lápis, para você não só anotar, mas acompanhar. Desenha aí um molde de sobrancelha junto comigo, ó. Vou fazer até de branco aqui para ficar mais destacado. Imagina aqui, ó. Então, olha só. Completamente diferente o início, mas antes de qualquer coisa, vamos desenhar aqui o molde dessa sobrancelha, ó. Temos aqui o design dessa sobrancelha para a gente preencher as falhas dentro, tá? Deste molde. Aí, o que a gente precisa identificar antes de qualquer coisa, tá? Fez o molde, vai lá e identifica a cor do pigmento que você vai usar. E, gente, cor de pigmento é sempre a cor do pelo da sobrancelha. Não importa se a cliente decidiu ficar ruiva. Imagina eu agora decido ficar loira platinada. Jesus. Não, mas enfim. Imagina que eu decida ficar loira platinada, gente. Olha a minha sobrancelha. Teria condição de eu fazer loiro? A menos que eu pintasse o pelo da minha sobrancelha. Mas ainda assim cresce muito rápido, não valeria a pena. Então eu já fiz uma cliente que pintava o cabelo de ruiva, fiz a sobrancelha ruiva, por quê? Porque ela tingia a cada 15 dias o pelo da sobrancelha. E ela escolheu fazer assim porque ela queria passar ali um ano com a sobrancelha ruiva, tá? Mas se a cliente tem luzes, se a cliente tem a sobrancelha num tom diferente do cabelo, não importa, você vai respeitar o tom da sobrancelha, porque para entregar um resultado natural, realista, o primeiro ponto você já pode anotar aí. Cor fiel ao pelo, ok? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Se a gente fosse fazer agora essa modelo aqui, a gente usaria o Ebony nela, tá? Por que o Ebony? Na Gama Pigments, o Ebony, gente, ele é o nosso castanho escuro, tá? E você pode olhar aqui e perceber que o pelo dessa modelo, aqui da foto, é um pelo grosso, é um pelo encorpado. Mas aqui na parte superior, não. Na parte superior, ele é um pelo mais fino. Dá pra ver que ela tem mais falhas, é um pelo ralo, sabe? Então, se fosse Gama Pigments aqui, a gente usaria o pigmento Ebony, tá? Eu gosto de colocar 6 gotas, mais uma gota de Neutralizer, que é o nosso laranja, né, para aquecer, tá bom? Então, primeira coisa, tonalidade. Feito isso, qual que é a segunda coisa que a gente tem que analisar para entregar? Ó, já tô revelando os segredos aqui antes mesmo de começar a arquitetura de fios. De começar aqui a mostrar, digamos assim, dar o show, sabe? Eu tô aqui realmente preocupada em mostrar para vocês os segredos que você tem que seguir para entregar de fato um trabalho natural e realista na microfio a fio. O segundo ponto, já pode anotar aí também, é a espessura do fio. E olha que loucura, gente. Aqui, esse caso eu amei, porque é uma foto, você fala assim, Nanda, foi você que fez? Não fui eu que fiz, por quê? Essa foto chegou no grupo de suporte das minhas alunas. E aí eu falei, cara, que incrível esse caso, porque foi a dúvida, né? Todas começaram a palpitar lá, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer assado, Nanda, pelo amor de Deus, dá um help. E aí foi até um caso que eu considerei como estudo de caso para as minhas alunas, enfim. Quem já faz parte, né, do Team Gama sabe do que eu estou entregando aqui, mas você provavelmente tá de fora ainda, mas calma que isso vai mudar. Mas você precisa entender como é que faria nesse caso aqui. Olha só, ela tem 2 espessuras. Aqui ela tem uma espessura de fio mais encorpado, um fio mais grosso. E aqui em cima é um fio mais ralo, um fio mais fino. Aí você fala, bom, então aonde é mais fino eu vou usar uma lâmina nano
tipo 0,15 milímetros, e aonde é mais encorpado, eu vou usar uma lâmina 0,18 milímetros. Não. Por quê? Porque a ideia é a gente igualar com a sobrancelha do outro lado. E a sobrancelha do outro lado, gente, ela tem todo o fio mais encorpado. Se eu fizer isso, desse lado aqui, vai dar diferença. Vai dar diferença no volume, sabe? Digamos assim, na camuflagem, né? Dos fios que eu desenho na pele com os fios dela. Então, aqui vai prevalecer a espessura mais grossa, tá bom? Então, a gente faria aqui um fio mais encorpado mesmo nessa região, ó. A gente faria aqui com a lâmina 0,18 milímetros, fechou? Então, identifiquei a cor, respeitando a tonalidade natural do pelo da sobrancelha. Eu analisei a espessura, né, para definir com qual lâmina eu vou trabalhar. Então, se eu quisesse, né, só chamar a atenção, eu ficaria falando aqui de nanoblading. Mas, gente, eu tô falando de realismo. E realismo é quando você replica algo que é natural. Ou seja, eu preciso respeitar o que a pessoa tem. E aqui a gente trabalharia, nesse caso, com uma lâmina 0,18 milímetros. Fechou? Qual que é o terceiro passo, Nanda? Já começa então agora a fazer a trama de fios ideal? Não. Agora você vai estudar a estrutura dessa sobrancelha, o caimento, o direcionamento desse fio. Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui essas questões que eu anotei. Eu quero apagar essa seta também, apagar o nome do pigmento, deixar só o molde. Olha só, a gente precisa estudar a estrutura, tá? Então, cor do pigmento, espessura do fio. Agora a gente vai para a estrutura dessa sobrancelha. E aqui vai ser muito interessante porque a gente tem duas estruturas diferentes. Então, olha só. Nessa sobrancelha aqui, ela tem um direcionamento dos fios, ó, tombado. Repara que se a gente for analisar aqui como nascem os fios naturais, olha isso. O fio, ele toma esse direcionamento aqui. Eles se encontram aqui nesse miolo, ó, nesse centro. É o que eu chamo, né, de espinha. Então, a região aonde os fios da cauda superior e inferior se encontram, eu nomeio de espinha, tá? E essa direção aqui, ó, exatamente o caimento, o direcionamento. Olha só, o fio, ele é mais tombadinho. Aí você pensa, ai, tá na moda fazer aquela sobrancelha toda pra cima. Pelo amor de Deus, gente, você pega esse caso aqui, dessa modelo, e faz uma trama de fios, né? Tudo pra cima, que é linda, tá? Não tô falando que não é não. Imagina, olha só. Nossa, com essa caneta aqui fica ruim de mostrar, parece que eu nem sei fazer. Ó, imagina que eu vou esculpir fios aqui. Ah, aprendi essa trama aqui, porque essa trama aqui é chique, tá na moda agora, todo mundo quer. Gente, pelo amor de Deus, olha o que ia acontecer aqui. Você faria um fio numa direção completamente diferente do que nasce o pelo da pessoa. Então, não ia ficar legal. Por mais que você fizesse uma trama linda na pressão e na profundidade correta, na cor correta, na espessura correta, tudo precisa ser levado em consideração. Mas aqui eu estou preparando vocês para o processo. Um resultado natural e realista, ele vai muito além de uma trama de fios linda, com conexão perfeita. Ei, acorda pra vida, tá? Se fosse fácil, todo mundo era. O que vai diferenciar uma profissional da outra não é só a trama de fios. Isso aí é o óbvio, né? É o que está no olhar da cliente, é o que está na foto. Agora, o que vai mudar o jogo mesmo, o que vai te tornar uma referência, é isso que eu estou te explicando aqui, tá? Então, aqui, essa trama já não caberia. Então, o que eu tenho que analisar em terceiro lugar, Nanda? Direcionamento, estrutura da sobrancelha, tá? E a estrutura da sobrancelha, ela considera o direcionamento dos fios e o caimento dos fios. Então, repara aqui, essa sobrancelha aqui, desse lado, repara que aqui embaixo, ó, o fio, ele é em S. E em cima, ele é um fio mais reto. Isso tem que ser respeitado também. Se você faz assim, aqui o fio curvado e aqui um fio arredondado, tá errado para essa sobrancelha. Não vou ser tão crítica assim, não é que tá errado. Não vai ficar tão realista assim. Então,
Direcionamento, caimento do fio precisa ser analisado e a espinha, que nada mais é o encontro dos fios da cauda superior e inferior, tá? Essa sobrancelha aqui, caramba, essa sobrancelha é incrível, é um desafio em tanto. Meu sonho que fosse minha cliente. Nossa, que meu sonho que essa moça morasse aqui, que eu ia chamar ela para ser modelo. Olha só, do outro lado nós temos uma outra estrutura. Aqui, gente, olha como o fio é mais retinho. Olha isso. Todo o início dele mais retinho. E a gente precisa identificar a transição. O que é a transição? A região onde os fios mudam de direção, tá? Então, aqui eu vou chamar de transição. E aí, ó, repara que esses fios daqui dela fazem um S, chega aqui nem tanto, ó, aqui já é mais redondo. E aqui também não é tão reto, ó. Aqui ele tem um pouquinho mais de curva. Olha que interessante, gente. Olha como muda, né? Nesse caso. E, obviamente, poderia ser uma cliente com os dois lados, né? Igual esse que eu acabei de desenhar, ou igual o anterior. Poderia ser uma cliente com os fiozinhos da cauda todos direcionados para baixo. Então, aqui eu já percebi no terceiro tópico, né, para entregar um trabalho natural e realista, que eu preciso prestar atenção nessa direção dos fios. E olha que interessante, desse lado aqui, é como se a sobrancelha dela começasse na transição. Quando você tiver diante de um caso como esse, que não tem o início, né, que é como se os fios começassem da transição, ou seja, dessa região que os pelinhos mudam de direção e se encontram, né, na espinha, a gente chama essa técnica de trama de fios de innate, que é sem início, né? Traduzindo assim para um português mais claro, que é como se não tivesse o início mesmo, tá? Aqui é um início mais quadradinho, aqui já é uma sobrancelha innate. E aí você fala, Nanda, e agora? Bora! Olha só, a maioria acha que faz o quadrado, Nanda. Gente, presta atenção. Aqui, o objetivo é a gente deixar o mais parecida possível as duas sobrancelhas. Se eu fizer quadrado, gente, eu vou ter que desenhar assim, ó, pra cima. E ao mesmo tempo, né, em contrapartida, se eu fizer a innate desse lado aqui, não vai acompanhar. Você vai falar, ué, gente, mas e agora? Agora, meus amores, o objetivo é que a gente deixe os dois lados com um aspecto mais quadradinho, só que respeitando o direcionamento de cada uma. Ou seja, são tramas diferentes na mesma cliente. Olha que loucura! Mas uma profissional te engama, que faz o meu curso, que tá comigo, isso aqui ela tira de letra, ela não tem dificuldade nenhuma, até porque todos esses inícios tem dentro, né, do meu curso. Eu ensino a innate, eu ensino a quadrada, eu ensino a mais desconectada, que tem aquelas clientes que tem, né, os fiozinhos bagunçados. Eu ensino a arredondadinha, porque tem gente que tem esse pelo mais tombado dos dois lados, enfim. Não, isso não é problema para uma gum student, né? Nanda, como é que faz essa trama de fios? Gente, vou fazer aqui para vocês. Olha isso. Vou precisar apagar esse... Cadê a borracha dessa benção? Aqui, ó. Vou apagar aqui esse desenho para não ficar brigando, né, com a trama de fios, vocês não terem dificuldade de enxergar. Vamos lá. Vou replicar aqui os fios, vou ter que colocar, gente, da cor... Deixa eu tentar pegar a cor do pelo dela aqui, para misturar bem. Vamos lá, ó. A ideia é manter os dois efeitos mais quadradinhos, tá vendo, ó? Aliás, eu dei os parabéns para minha aluna que arrasou no design. Esse design ficou perfeito. Ela manteve o máximo que ela pôde esses resquícios, né? Esses fiozinhos, resquícios, né? Ai, tadinha, você imagina se a modelo tá assistindo, gente, um negócio desse. Mas assim, esses pelinhos, né, que ela tem ali, ela manteve e deixou a espessura perfeita. Eu falei para ela, olha, o seu design está de parabéns. Mas como é que a gente vai corrigir isso? Levando em consideração que esse lado aqui tem mais volume, vocês concordam comigo? Essa base aqui tem mais volume e essa aqui tem menos. Ou seja, aqui a gente vai preencher só aonde precisa. A gente não vai fazer a trama toda.
Em cima, a gente vai fazer o mais próximo possível, só que ela tem uma pele oleosa, então existe aí, ó, um limite de espaçamento. Você não pode sair tacando tudo juntinho, não, para dar volume, porque senão esfuma. Isso é uma coisa que a gente fala, né? Eu gosto de ensinar isso, inclusive no curso eu trago pele madura, pele oleosa, pele mista. Eu falo sobre isso porque também muda algumas coisas na hora de executar a técnica. Mesmo que você já tenha, né, o domínio das tramas de fios, você pega uma pele oleosa e você pega uma pele seca que precisa de mais preenchimento, é diferente a forma de estruturar, de colocar o espaçamento entre esses fios. Tá? Então já fica aqui até uma dica para você. Então eu já percebi isso. Não, daqui que eu vou fazer? Na parte inferior, nós vamos desenhar os pelos aonde eu sinto que tem mais falhas, tá? É como se você fizesse só o esqueleto aqui embaixo, tá? Até para ficar mais, ó, uma falha grande aqui, para ficar mais alinhada. Você vai respeitar essas falhas. Olha eu, vai respeitar as falhas não, falha a gente tira. Mas você vai preencher essas falhas, você vai respeitar o direcionamento. E a região que você sente que tem um pouco mais de falha, você preenche um pouco mais, tá? Eu acredito, gente, que seja melhor eu fazer numa outra cor. Vou fazer numa outra cor para vocês. Eu gosto de garantir que vocês enxerguem bem. Então, eu vou fazer um pouco mais claro para destoar. Deixa eu ver. Não, piorou. Deixa eu fazer marrom. Deixa eu ver se marrom fica bom. Gostei. Ai, gente, depois eu tiro o fundo e aí vai dar para ver. Acho que pode dar para manter no pretinho. É o toque, gente, da pessoa. Ó, quero que vocês prestem atenção aqui. Somente a hora que eu tirar a foto de fundo, vocês vão conseguir identificar aonde eu respeitei o encontro dos fios da cauda superior e inferior, que é a minha espinha. Vocês vão ver que o pelinho, ele termina ali naquela região. Então, fiz aqui o preenchimento da parte inferior aonde foi necessário. Ó, se eu tirar aqui a foto para vocês conseguem ver como que tá feito, tá? Ó, vou seguir aqui o preenchimento. Então, imagina que eu tenho que deixar essa região mais quadradinha. Eu não vou botar um pau aqui, né? Pelo amor de Deus. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar o nascimento aqui desses pelinhos, ó, numa linha reta e vou preenchendo. Olha isso, que legal. Vou preenchendo, respeitando, tá? O design e o direcionamento dos pelos dela. Aí aqui, gente, você percebe que diferentemente do que a gente fez embaixo, não dá pra gente deixar só alguns pelinhos aleatórios, tá? A gente precisa de conexão para dar mais volume. Então, o que que eu faço, ó? Eu gosto de fazer os fiozinhos mais curtos para conseguir ramificar mais. Eu vou mostrar para vocês isso na prática, ó. Se você fizer só um fio aqui, tipo assim, eu vou colocar só um fio de preenchimento aqui. Não vai ser o suficiente porque é muito falhado aqui em cima. Então, o que que a gente precisa fazer? Fios mais curtos, ó. Fios mais curtinhos. Para dar mais volume, ó, nesse preenchimento. E como aqui é uma região mais falhada, a gente consegue preencher mais e deixar mais próximo da região que ela tem mais pelos, obviamente. Ó. Chegou aqui que ela já tá com bastante pelinho, aí eu posso reduzir esse preenchimento. Ainda sinto necessidade de um pouquinho mais. Às vezes você não precisa... vai lá e coloca mais fio, gente. Não, às vezes é só você alongar o fio que você já fez, tá? Ou então, se couber, se você vê que faz sentido, né? Colocar mais algum fiozinho, repassar o fio que você já fez, tá? Todas essas táticas, né, essas estratégias funcionam e muito bem, tá? Então, olha só, ó. Às vezes o repasse, e olha como aqui aquela questão de fazer com a lâmina que desenha um fio mais encorpado, principalmente pela parte de baixo, ser mais volumosa, faz toda a diferença para entregar mais preenchimento sem precisar fazer um monte de fio,
tá? Então, eu tô repassando até aqui na computação gráfica, a gente precisa repassar. Imagina na pessoa. Tem gente que é contra repasse, eu amo. Isso reduz muito o retoque. Porque, é lindo aquele fio fino, mais fino que o pelo da cliente, né? Mas, meu, a questão é que a cliente quer que, não é que dure, mas ela não quer, né? Que, tipo, com 30 dias sumiu tudo. Então, meu amor, você tem que escolher, né? Se você quer que fique bonito só para foto na hora ou se você quer realmente que a cliente, quando voltar, esteja feliz. Então, eu repasso sem pressão? Sem pressão, mas eu repasso os fios, tá? Então, aqui, olha só. A gente conseguiu um efeito quadrado para esse início, sem necessariamente fazer uma arquitetura de fios em pezinha, tá? Mas a ideia é que vocês compreendam a importância de eu respeitar o que é natural da pessoa. De você não ter na mente que é uma trama de fios que vai fazer você entregar um trabalho natural e realista apenas. Não. Ser uma profissional especialista vai muito além de você aprender uma única trama. Por isso que dentro dos meus cursos não existe esse negócio de essa aqui é a minha trama e tal, a famosa XYZ. Não. Eu preciso abrir um leque de opções se eu quiser de fato que você seja uma profissional reconhecida, uma profissional que sabe resolver qualquer caso que bater na sua porta. Entende? Então, é muito mais sobre preparar vocês do que sobre vender um curso. Porque é meu nome, até porque quem entra para o Team Gummy recebe o selo de Gummy Student e aí pode, né, galgar os outros degraus, olha, até não trava a língua. Sendo uma artista, sendo indicada por mim para quem entra em contato em outras regiões e quer fazer o procedimento ou não pode fazer comigo. Eu tenho esse time. Existe um site onde eu indico profissionais que são chanceladas por mim. Existe esse mesmo site, ele tem as masters, que são profissionais que ministram cursos em nome da minha academia, que eu assino o certificado, gente. Então não dá para eu brincar de ser micropigmentadora, não. Agora você eu não sei. Não sei se você já tomou essa consciência, espero que sim, tá? Inclusive, se você tem pretensão de me ter como sua professora, eu queria que você já trabalhasse na sua mente que eu não sou professora, eu sou mentora. Então, eu vou te guiar nessa jornada. Vai muito além da técnica. Então, às vezes, vai rolar um puxãozinho de orelha. Mas por quê? Porque eu quero você crescendo, sendo reconhecido e prosperando, tá? Tá combinado assim?